Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Tragédia no Vale Taquari completou um mês essa semana. O governo do estado tem realizado ações para ajudar essas famílias. Defesa Civil Gaúcha e o Instituto Nacional de Meteorologia emitem alertas para a possibilidade de temporal no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, o sistema de baixa pressão se alia junto com uma frente fria e os volumes de chuva podem ficar bem mais expressivos. A colheita de trigo no Rio Grande do Sul começou, mas os primeiros indícios apontam para problemas na produção de 2023. E ainda, no próximo dia 21 de outubro, os gaúchos vão poder conhecer de perto alguns cenários de desenhos do mundo Pixar. É agora no Ubra Notícias. A tragédia no Vale do Taquari completou um mês esta semana. Aos poucos, as pessoas atingidas pela enchente estão se reorganizando. E o governo do estado tem realizado ações para ajudar essas famílias. Vamos conferir. O começo de setembro de 2023 ficou marcado na história do Rio Grande do Sul. A enchente, que matou 50 pessoas e deixou várias desabrigadas, foi considerada a maior tragédia natural do estado nos últimos 40 anos. Roca Sales e Mussum foram os municípios mais afetados. Lojas, mercados, casas e empresas ficaram destruídas e cheias de lama. Algumas residências ficaram cobertas de água. Somente o telhado delas aparecia. Voluntários de várias cidades foram até esses locais para ajudar as pessoas a limpar os imóveis. O governo do estado lançou diversas ações para auxiliar as pessoas. Dentre elas estão a criação do Pix para doações, a melhoria dos serviços nos abrigos, a limpeza das escolas e a retomada das aulas. É importante destacar também que quase 3.000 pessoas já receberam creditado no seu cartão do Vale, do Devolve ICMS, do programa Volta por Cima, que foi criado pelos deputados, né, com o apoio dos deputados, aprovado na Assembleia Legislativa, R$ 2.500 para cada família que está no cadastro único, que recebeu aí R$ 2.500 para ajudar a restabelecer algo da sua casa, né, comprar itens que sejam necessários. Nós já disponibilizamos 20 milhões de reais na área da saúde, atendendo os municípios. A maior parte desse recurso já acreditado na conta dos municípios, né, pelo menos 10 milhões de reais em horas máquina aí disponibilizados aos municípios para restabelecimento de estradas. Temos, portanto, ações em diversas frentes aqui do governo do estado, além de buscarmos os recursos federais para poder fazer o restabelecimento. O projeto Aluguel Social também foi instituído. As famílias que estão inseridas no cadastro único recebem R$ 500 por mês. Um gabinete de crise foi montado na cidade de Lajeado para agilizar os trabalhos nas cidades. Ao longo desse um mês que passou, a limpeza urbana dos municípios foi finalizada. Então, a gente fez uma série de ações, conjunto com as prefeituras, com voluntários, com o Exército Brasileiro, que inclusive foi muito importante nesse sentido. Apenados da SUSEP, foram quase 150 apenados da SUSEP que foram utilizados para que a gente pudesse limpar as ruas das cidades. O Detran recolheu gratuitamente, com guinchos, os veículos tombados. E hoje nós temos uma situação já estabilizada nesse sentido. A FEPAM, inclusive, achando soluções, porque houve um depósito muito grande de entulhos para que não houvesse um esgotamento dos aterros sanitários da região. Nós tivemos também algumas soluções que a FEPAM bolou, inclusive com portarias sendo editadas a todo momento, a fim de poder estabelecer novas regras. Os postos de saúde dos municípios também estão funcionando novamente. Essa semana, o Hospital Roca Gonzales, em Roca Sales, voltou a prestar atendimento aos moradores. Nós vamos ter que, inclusive, tirar o hospital desse lugar onde ele está, porque ele está muito próximo ao Rio Taquari. Então, essa vai ser uma luta. O governador, inclusive, já se envolveu nesse assunto. Vamos precisar de recursos federais, recursos estaduais, para construir um novo hospital em Roca Sales, distante daquele local que hoje é considerado área de risco. E esta semana foi iniciada a construção das moradias temporárias em Arroio do Meio. Nós iniciamos as habitações temporárias em Arroio do Meio, numa parceria entre o Estado e o Sinduscom. O Sinduscom aqui, quero fazer um registro aqui, não é? Está fazendo um levante no setor de construção civil do Estado, várias empresas privadas se envolvendo, não vou citar uma ou duas aqui, porque são várias,
e com participação do Estado, né, porque o Estado também vai se envolver, inclusive ajudando a levantar recursos para fins de construção dessas residências. São residências de 18 metros quadrados, que são residências muito parecidas que já foram feitas lá em São Sebastião, em São Paulo, naquele desastre que houve no Carnaval desse ano. Aos poucos, e com muita ajuda e solidariedade das pessoas, as famílias do Vale do Taquari vão se reerguendo e dando a volta por cima. Chuva de granizo atingiu algumas cidades do Rio Grande do Sul na noite dessa terça-feira. Em Barros Cassal, cerca de 5.000 pessoas foram afetadas pelas pedras de gelo. A instabilidade voltou para o Rio Grande do Sul nessa terça-feira. O dia até começou firme em grande parte das regiões, só que na parte da noite a chuva voltou e com ela o granizo também. Barros Cassal, município com cerca de 11.100 habitantes, foi um dos mais afetados. Telhados e plantações foram atingidos pelo forte granizo. Quase 5.000 pessoas sofreram prejuízos tanto na zona urbana quanto no interior, e algumas chegaram a ficar desabrigadas. Lonas estão sendo entregues na cidade. Os bombeiros de Soledade estão auxiliando no atendimento. Os desabrigados estão sendo encaminhados para o ginásio do município. As aulas foram suspensas nesta quarta-feira. Em São Nicolau, na região das Missões, as pedras de gelo afetaram pelo menos 600 imóveis. Os moradores da cidade que tiveram os telhados das casas atingidos estão sendo conduzidos para o salão paroquial da igreja. Vou mostrar para vocês como é que ficou a casa. Eu tô aqui dentro. Agora, para vocês verem como é que ficou o telhado. Esta parte aqui de dentro da casa, onde não tem o forro, dá para ver como é que ficou. Os buracos são mais esses aí. Já em Salvador das Missões, a prefeitura publicou um alerta nas redes sociais onde informou sobre a distribuição de lonas. As aulas também foram canceladas no local. Em Santiago, 150 casas sofreram algum tipo de dano. Os bairros mais afetados foram Gaspar Dutra, Ana Bonato e Monsenhor Assis. A cidade não registrou pessoas desabrigadas. A Defesa Civil Gaúcha e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiram alertas para a possibilidade de temporal no Rio Grande do Sul. A previsão é que a instabilidade se intensifique ao longo desta quarta-feira. O alerta passou a valer na terça-feira para as regiões Noroeste, Fronteira Oeste e parte da área central, e a previsão é que essa instabilidade climática se espalhe pelo restante do estado a partir desta quarta-feira. Na quarta-feira, o sistema de baixa pressão se alia junto com uma frente fria e os volumes de chuva podem ficar bem mais expressivos. Então, de novo, a gente chama a atenção para toda a metade norte do Rio Grande do Sul, que deve ter volumes expressivos nesta quarta-feira, volumes que podem variar em média de 80 a 150 milímetros. De acordo com a Defesa Civil, existe risco de chuva e vento fortes, descargas elétricas e queda de granizo. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia é da cor vermelha, o que significa grande perigo. A questão que a gente já está chamando a atenção é que na quinta-feira esse sistema todo vai dar uma trégua, se desloca do estado e o tempo volta a ficar mais firme na quinta. Mas ao longo da sexta-feira vamos ter outros sistemas atuando. E aí entre a sexta e o final de semana as chuvas retornam ao estado. E de novo, o ponto de atenção, metade norte do Rio Grande do Sul. Pegando aqui desde o noroeste, passando pelo centro, região dos vales, norte e também litoral, norte, região metropolitana e a Serra Gaúcha. Os acumulados de chuva podem ficar entre 200 e 250 milímetros. Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. A colheita de trigo no Rio Grande do Sul começou, mas os primeiros indícios apontam para problemas na produção de 2023. A colheita do trigo aqui no estado começou com preocupação para alguns produtores. As fortes e intensas chuvas do mês de setembro impactaram na produção da cultura. As áreas colhidas, as primeiras áreas colhidas no estado, aí, em torno de 1 ou 2%,
indicam uma redução da qualidade do produto final, resultante do excesso de chuvas de setembro, que impediram que os produtores conseguissem fazer os tratamentos adequados, preventivos, principalmente para as doenças da espiga, né? Hoje a gente já tem aí em torno de mais de 60% da cultura já em fase final do ciclo, né? Além dos estragos, a chuva também impossibilitou que os agricultores fossem até as lavouras e aumentassem a prevenção de alguns problemas que costumam acontecer nas plantações. Impediu que os agricultores, que os produtores entrassem nas lavouras para fazerem os tratamentos preventivos, né? Preventivos, principalmente nas doenças da espiga, que são oriundas hoje, que estão causando maiores danos, que é a questão da brusona e da giberela. Pouco mais de 2% da safra já foi colhido. A perspectiva é que até o começo de novembro, todas as colheitas sejam feitas no Rio Grande do Sul. As colheitas já começaram na região das Missões, então nós temos aí em média 2% no estado, e elas vão se estender aí durante o período de outubro e início de novembro. E aí sim a gente vai ter um dimensionamento maior aí, com volume, dentro de uma expectativa inicial, comparado com aquilo que a gente vem colhendo, né? Porque a gente tem um percentual, apesar de a gente ter um percentual muito elevado aí dessas lavouras que já estão na fase de enchimento de grão e tal, que já vão ter impacto dadas essas chuvas, né? Nós ainda temos lavouras que tem uma parte das lavouras que ainda estão na época de floração, e pega essa parte mais aqui da serra, que, dependendo da questão das chuvas, os agricultores também conseguem fazer esses tratamentos e minimizar um pouco os danos no período final do ciclo. Apesar dos indícios de uma produção abaixo do esperado, nenhum dado ainda é concreto no cenário geral da colheita. É muito cedo ainda para indicar, de uma maneira geral, né, o volume e esse percentual das perdas. Vamos acompanhar agora um recado de Canoas. Vem aí a 38ª edição da Feira do Livro de Canoas. De 6 a 21 de outubro, na área central da cidade, a comunidade canoense dará asas à imaginação com diversos autores e atrações. O tema deste ano será os 150 anos de Santos Dumont, considerado o pai da aviação. É tempo de voar. Venha para a Feira do Livro de Canoas. No próximo dia 21 de outubro, os gaúchos vão poder conhecer de perto alguns cenários do desenhos do mundo Pixar. Vamos conferir mais detalhes. Que tal conhecer de perto a fábrica de processamento de gritos de Monstros S.A. ou o quarto do Andy, de Toy Story? Isso é possível, hein? Uma viagem para dentro dos nossos desenhos animados favoritos é o que promete a Jornada pelo Mundo Pixar, que chega em Porto Alegre na sua 3ª edição e traz cenários imersivos. Com impressões em gigantografias e objetos 3D, o passeio leva o público a visitar cenários detalhadamente reproduzidos de alguns filmes da Pixar, como, por exemplo, Up, Altas Aventuras, Toy Story, Carros, Divertidamente, Soul, Ratatouille, Procurando Nemo, Monstros S.A. e Luca. A exposição tem duração em média de 1 hora e possui 13 salas com diversas possibilidades para inesquecíveis registros. O evento acontece no Barra Shopping Sul a partir do dia 21 de outubro e os ingressos já podem ser adquiridos pelo site mundopixar.com.br. Começa nesta quinta-feira mais uma edição da Feira Loucura por Sapatos. O evento acontece nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. A feira começa nesta quinta-feira e segue até o dia 15 de outubro, sempre das 10 horas da manhã às 9 horas da noite. A Loucura vem com várias promoções aí e boas oportunidades de compras de calçado, bolsas, acessórios para toda a família. Rafael, não pode perder essa oportunidade. É um evento muito bacana para trazer a família inteira,
com espaço Kids, com o Festival das Cervejas, num ambiente climatizado, com amplo estacionamento para quem vem de carro, e também tem um acesso fácil pelo metrô, que deixa aqui na frente da FENAC. A loucura por sapatos acontece 2 vezes por ano. E a edição de outubro tem um diferencial, já que alguns produtos são direcionados para as crianças. Outubro é o mês da criança, então tem várias ativações aí para o Dia das Crianças também. O nosso expositor, ele vem preparado para trazer boas oportunidades para o nosso visitante. Além da feira de compras, o 16º Festival de Cervejas Artesanais acontece em paralelo também nos pavilhões da FENAC. Sem deixar de lembrar que no Festival de Cerveja sempre temos o Happy Hour, né, com música ao vivo, de segunda a sexta. E não podemos deixar de falar, Rafael, que nós temos ingresso gratuito de segunda a sexta, exceto o feriado, e no final de semana um ingresso de fácil acesso de R$ 6. Então, vamos vir para loucura, aproveitar, estando o clima mais fechado, não dando para ir para a rua, a loucura é o melhor lugar para vir passear com a família, com ótimas opções gastronômicas e um happy hour no final do dia. O evento, que acontece em Novo Hamburgo, é famoso pelas grandes promoções, e neste ano não será diferente. Os nossos expositores estão trabalhando para que o público se surpreenda. Vai ter aí, sim, aquela promoção da edição das outras coleções, e também não podemos esquecer que nós gostamos dos lançamentos, né, Rafael? Então, nós vamos ter aí os lançamentos também, primavera, verão, na prateleira, com as cores de verão, já pensando para festas de final de ano, formaturas e outros, e o verão beira de praia. A atividade acontece nos pavilhões da FENAC, e o ingresso, em dias de semana, é de graça. Em feriados e nos finais de semana, a entrada custa R$ 6. Trazer a família, os amigos e aproveitar esse ótimo espaço que nós aqui da FENAC fizemos esse evento rico para vocês virem aproveitar. Várias ativações nós vamos ter ao longo da semana. Acompanhe nossas redes sociais, veja o que está acontecendo no evento e vem curtir aqui conosco. Logo mais, às 21h, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. Cubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!